Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, quem nos assiste pela TV Senado, nos ouve pela Rádio Senado. Antes, como teremos ainda sessão amanhã, antes de fazer as devidas homenagens ao Natal e fim de ano, eu quero utilizar a tribuna nessa noite para prestar alguns esclarecimentos que considero importante serem prestados ao Senado, visto que fui presidente de uma comissão parlamentar de inquérito que investigou no ano passado as atividades, que investigou no ano passado as denúncias de irregularidades praticadas pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, e que também investigou e apontou a necessidade de aprimoramento da atual lei de direito autoral e de execução pública descentralizada no Brasil, a Lei 9.610 de 1998. Essa CPI atuou ano passado entre os meses de junho de 2011 até abril deste ano. Eu faço questão de trazer aqui alguns esclarecimentos, porque neste mês de dezembro nós deveríamos, na pauta de projetos, de tantos projetos e matérias que ontem votamos, nós deveríamos ter votado também o projeto de lei 129 de 2012, que foi resultado do trabalho dessa CPI. Entretanto, lamentavelmente, o Senado, as lideranças partidárias, mesmo tendo assinado o requerimento de urgência para a votação deste PLS, o conjunto das lideranças acharam por bem não concordar na votação nesse momento. Talvez tenha sido o resultado de um conjunto de pressões. Aliás, ao conhecer o sistema de funcionamento do ECAD, eu não duvido da capacidade de pressão desse sistema. Ora, um sistema que arrecadou no ano de 2010 quase R$500 bilhão, 500 milhões de reais, quase o que representa o orçamento do Ministério da Cultura, deve ter realmente muito poder para fazer todo tipo de pressão e impedir que algum projeto que modifica o sistema de arrecadação e distribuição de direito autoral no Brasil seja apreciado por essa casa. É legítima a pressão. Embora não seja legalizado no Brasil os lobbies, embora por mais condenável que seja, mas pressão é um instrumento legítimo. Não é legítimo, às vezes, quem são os protagonistas e personagens da pressão. Quem frequentou os corredores do Senado há 3 semanas atrás não foram somente artistas e compositores, alguns artistas com relações com a ECAD, e alguns, inclusive, servidores do ECAD. A estes, eu não reclamo as suas pressões. O que eu reclamo a pressão é que, junto com esses, vieram alguns dirigentes das sociedades integrantes do ECAD e da própria diretoria do ECAD, que foi indiciada pela CPI. Imagine, senhor presidente, senhoras senadoras, senadora Ana Amélia, senhores senadores, se de repente, da CPI, que lamentavelmente encerrou ontem, a CPI que investigou os negócios do senhor Carlos Cachoeira da Empreiteira Delta, aí é um outro capítulo para falar depois, porque é um capítulo triste, inclusive. Terminamos essa CPI sem relatório, porque o relatório foi derrotado ontem numa manobra e artimanha que ocorreu nas madrugadas aqui, e em virtude do que representava o relatório, que era o indiciamento de algumas pessoas, como o senhor Fernando Cavendish. Mas, vamos lá, imagine se daquela CPI, da CPI do senhor Carlos Cachoeira, sai um projeto de lei de combate à lavagem de dinheiro. E o senhor Carlos Cachoeira depois vem aqui no Senado pressionar os senadores para que não fosse votado o projeto que combate a lavagem de dinheiro. Pois bem,
O que aconteceu aqui foi isso, há 3 semanas atrás. Dirigentes do ECAD, e notadamente alguns dos indiciados pela CPI do Senado Federal sobre o ECAD, vieram aqui pressionar os senadores, com a cara mais limpa do mundo, como se não tivessem sido indiciados por, entre outros crimes, a formação de quadrilha. Mas eu quero, então, fazer alguns esclarecimentos sobre o que tratava o nosso PLS e deixar ao conjunto plenário e aos senadores que não é nada do que foi alegado por alguns dirigentes do ECAD, notadamente pelos indiciados pela CPI do ECAD, teve lugar aqui no Senado. O produto do relatório final dessa CPI identificou vários problemas de ordem organizativa e estrutural no funcionamento do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Por isso, nós propusemos o projeto de lei 129, de 2012, para corrigir erros e lacunas identificados pela investigação da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito. Um argumento aqui foi apresentado por esses dirigentes do ECAD, pelos indiciados, de que precisava de tempo para debater. Ora, a nossa CPI durou 10 meses. Foram reuniões e audiências públicas em todo o país. Percorremos todas as regiões do país. Como não há tempo? Esse sistema está em debate há pelo menos 15 anos. Como não há tempo? Essa CPI não foi a primeira que investigou o ECAD. O ECAD já foi objeto de outras 4 CPIs. CPIs que aconteceram nas Assembleias Legislativas de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, e uma CPI que teve lugar na Câmara dos Deputados. Todas chegaram a conclusões semelhantes a respeito do funcionamento do sistema de distribuição do direito autoral no Brasil. Todas chegaram a conclusões sobre a prática de cartel na fixação dos preços praticados pelo ECAD, na falta de transparência no sistema de arrecadação e distribuição, na falta e na ausência de critérios claros para as associações representativas dos autores, compositores e intérpretes. Não é qualquer autor, compositor, intérprete que tem o direito de ocupar um lugar na administração do ECAD. É de conhecimento público denúncias que dão conta que o ECAD interrompe casamento, porque lá está sendo tocada ou manifestada uma obra que não teve o recolhimento do direito autoral. Os abusos do ECAD são contra os próprios usuários do sistema do ECAD, autores, músicos e compositores, e contra os cidadãos que são obrigados, que têm que pagar o direito autoral. Nós não estamos falando de não pagar o direito autoral. Estamos falando da prática do cartel no arbitramento dos valores e nos excessos praticados pelo escritório. Senadora Ana Amélia, com muito prazer e honra, ouço vossa parte. Caro senador Randolfo Rodrigues, eu tenho a convicção de que Vossa Excelência, e lamentavelmente não participei da CPI, conseguiu, com essa iniciativa dessa investigação parlamentar, abrir a caixa preta do ECAD. Esse foi o ponto principal. Eu tive a oportunidade de, junto com a deputada Jandira Fegali, aqui no Senado, trabalhar pelo desejo dos artistas de manter a urgência para o projeto que Vossa Excelência está referindo agora. E queria dizer que o nosso líder, Francisco Dornelles, foi festejado porque manteve a urgência, e outros líderes, da mesma forma aqui no Senado, entenderam as razões da relevância do assunto. Estavam aqui muitos artistas fazendo a defesa da defesa do interesse da categoria dos nossos cantores, compositores, enfim, comprometidos com a arte. Foi possível manter a urgência, e a ministra da Cultura, Marta Suplicy, com muito zelo e diligência, inclusive ajudou nesse processo. Recebi dela uma manifestação de uma mensagem pelo Twitter, ela é uma tuiteira contumaz, como Vossa Excelência,
O senador Suplicy, que está presidindo a sessão, da mesma forma também teve uma atuação exemplar nesse processo. E eu, quando ouvi depoimentos de como funcionava na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, fiquei impressionada porque pequenos hotéis do Rio Grande do Sul, da região serrana, no quarto do hotel, a emissão do rádio que seja ligado paga uma taxa para a ECAD. Ora, um pequeno hotel de uma música que não é compartilhada, é dentro, na intimidade de um quarto de hotel ou de uma pensão. Então, eu apresentei, inclusive, um projeto que, nesses casos, não haja essa cobrança, porque ele não tem o espírito da exploração artística da obra ou da autoria de uma música, porque não cabe, porque onera o custo para esses estabelecimentos. Então, eu queria me congratular com Vossa Excelência e para dizer que eu estou solidária com isso, também a própria ministra Marta Suplicy, nesse processo que pretende dar um basta a esta caixa preta que nós precisamos reavendar. E tudo que Vossa Excelência está revelando mostra claramente a interferência indevida do processo de representantes da instituição virem aqui, junto com outros artistas, que talvez tenham também interesses não bem claros, para defender tais interesses. Parabéns, senador Randolfo Rodrigues. Senadora Ana Amélia, eu quero lhe cumprimentar e agradecer. Vossa Excelência foi fundamental na manutenção da urgência do projeto. Quero registrar aqui o empenho de Vossa Excelência, o empenho da senadora Ana Rita, a vocês duas em especial. Quero registrar que a maioria dos artistas e compositores do Brasil, eu tenho certeza que é transparência no sistema do ECAD, e o papel que Vossa Excelência, a senadora Ana Rita, aqui desempenharam, acolhendo artistas como Ivan Lins, que aqui vieram, e Frejá, e outros tantos que estão partidários, né, de nós democratizarmos esse modelo e sistema de direito autoral que temos hoje no Brasil. Tiveram em Vossa Excelência, tiveram na ministra Marta Suplicy. Eu quero aqui fazer um registro, ao falar do ECAD, mas não posso deixar de registrar. A ministra Marta Suplicy teve importantíssimas vitórias desde que ascendeu ao Ministério. A aprovação, recentemente, do Vale Cultura, a aprovação a PEC de criação do Sistema Nacional da Cultura. Eu não tenho dúvida que Marta fará, já está fazendo e fará a melhor gestão que já tivemos na história do Ministério da Cultura brasileiro. E o Ministério da Cultura e o governo brasileiro, felizmente, tem uma posição clara de democratização do direito autoral. Aliás, há uma outra inverdade que foi dita aqui. Não existe projeto nenhum, não existe uma linha. Eu desafio os opositores do PLS 129 de 2012 dizerem qual é a linha do projeto que estatiza o direito autoral no Brasil. Eu quero que eles me digam qual é a linha do projeto que acaba com o direito autoral no Brasil. Falácia, mentira. E se valeram de uma mentira e uma falácia para tentar desinformar o plenário do Senado, os senadores, as senadoras e a opinião pública brasileira, para tentar impedir que haja, de fato, fiscalização sobre o ECAD. Fiscalização que não existe desde o fim do Conselho Nacional de Direito Autoral. O Conselho Nacional de Direito Autoral, que era a instância que existia à luz da Lei 5988 de 1973, essa instância foi extinta nos anos 90. E, a partir daí, essa fiscalização deixou de existir, ficando o ECAD como um sistema que não tem nenhum tipo de regulação e fiscalização. Em um Estado democrático de direito, está acima de tudo e de todos. Mas o que nós, de fato, propusemos com a CPI, a propositura, é a materialização de um caminho que contribui para a regulação e supervisão do processo de arrecadação e de distribuição dos direitos autorais do nosso país.
não pensamos em nenhuma medida, qualquer espécie de intervenção do Estado sobre os interesses privados. Se tivesse, aí sim o projeto seria inconstitucional, mas isso não existe. As associações de gestão coletiva são depositárias de vultuosos recursos arrecadados, com força de lei perante diversos estratos da sociedade brasileira. Esses recursos são recebidos não em seu próprio nome, mas em nome de seus associados, artistas, compositores e demais titulares de direitos autorais. Nada mais do que justo que as associações que compõem o ECAD, como depositário dos recursos de autores, músicos e compositores, que elas prestem conta desses recursos. Essas instituições possuem deveres fiduciários com relação ao grupo junto ao qual fazem parte. Os valores, bem como a sua atuação, devem ser fiscalizados e acompanhados. Portanto, dessa relação fiduciária emerge a necessidade de regulação do sistema de gestão coletiva. A proposta que apresentamos, resultado da CPI, ficam estabelecidas regras mínimas de transparência, eficiência e idoneidade, como forma de assegurar o melhor funcionamento e aperfeiçoamento institucional do ECAD. O que o ECAD, seus autores e os seus indiciados que vieram aqui ao Senado estão se opondo é a transparência, é a um sistema que funcione isento de qualquer tipo de pressão e fundamentalmente fiscalizado. Então, nós não estamos falando de acabar com associações. Ao contrário, nós estamos falando no projeto de dar a elas mecanismos para o seu próprio fortalecimento, para que elas sejam de fato entidades representativas e não entidades de aluguel com sócios e não com diretores, com sócios que em alguns casos se perduram à frente das entidades por 30 anos em consecutivas reeleições com as devidas aspas no início e no final da palavra. O que dispõe é que as associações que pretendem exercer a cobrança em questão serão obrigadas a comprovar que atendem aos requisitos estabelecidos em lei, bem como a divulgar seus estatutos e respectivas alterações, divulgar as atas das assembleias ordinárias e extraordinárias, que realizem acordos que possuam com associações estrangeiras equivalentes a outros dados relevantes, tal como apresentar relatórios de atividades e realizar auditorias externas. O que queremos é só dar mais transparência ao sistema, o que virá a beneficiar artistas, músicos e compositores. Então, dessa forma, o ECAD e suas associações devem dar publicidade através de seus sítios eletrônicos, as formas que utilizam para calcular o quanto deve ser arrecadado e informar como esses recursos serão distribuídos. Essas medidas representam mais segurança para os autores, que terão maior facilidade de compreensão do funcionamento das entidades que lhes representam, bem como dos valores que devem receber. Além disso, dão segurança jurídica e previsibilidade a quem paga pelo uso da execução pública de música no país, permitindo assim que o mercado amadureça a partir de um regime de fixação de preços transparentes. Essas medidas, senhora presidente, senhores senadores, combatem as justificativas para a alta inadimplência de grandes empresas que desrespeitam e não pagam os direitos autorais em nosso país, vilipendiando o direito daqueles que se sustentam pela sua produção artística e cultural. Portanto, senhora presidente, eu quero aqui, ao contrário senso dos argumentos apresentados aqui pelos diretores do ECAD, percorrendo os corredores do Senado, e por aqueles indiciados pela CPI, quero combater o conjunto de suas argumentações em relação a todas elas, em especial aquela que diz respeito à fixação dos preços de cobranças em relação ao direito autoral.
O que o PLS 129 garante é que as fixações de preços pela utilização das obras continuem sendo fixadas pelos detentores dos direitos. Só mais um minuto para concluir, senhora presidente. Pelos detentores dos direitos. Logo, não é o Poder Executivo, através do Ministério da Justiça ou da Cultura, que irá estabelecer os preços O que se pede no nosso projeto de lei é a possibilidade de o Poder Executivo homologar os preços. O Poder Executivo não controlar, mas fazer a homologação dos preços, atendendo um reclame de toda a sociedade. Por fim, em definitivo, senhora presidente, cai por terra os argumentos de que os direitos autorais seriam bens fora do comércio. Isso é argumento do século XIX. O que consagra a Constituição é que os direitos autorais, são regulados pelo nosso capítulo da ordem econômica que está na Constituição. São regulados pela lógica e pela lógica do mercado e não são fora do mercado. Isto é um argumento do século XIX. Eles devem ser regulados pelo que disciplina a Constituição. E o ECAD, nem suas associações, estão acima da Constituição, acima das leis, acima de tudo. Eu estou convencido que é preciso alterar esse sistema de arrecadação e distribuição de direitos autorais no país. Eu espero que nós voltemos do recesso em fevereiro para apreciar, debater a verdade aqui no Senado, mas que não sejamos mais submetidos a lobbies daqueles que foram indiciados por uma comissão parlamentar de inquérito, por formação de cartel e por formação de quadrilha. Que aqui o plenário do Senado debata democraticamente e modifiquemos esse sistema de direito autoral atual, que é anacrônico e corrupto.